Câmeras do quarto gravaram o que aconteceu 2 minutos após Francisco partir. Além disso, a última aparição do Papa Francisco esconde um detalhe chocante que ninguém percebeu. Quando foi revelado, vários fiéis ficaram impressionados com o significado da última mensagem que o pontífice deixou. Além disso, o Vaticano publicou o testamento de Papa Francisco e algo mais profundo entre as linhas acabou vindo à tona. E ainda foi revelado qual foi o último pedido do Papa momentos antes de tudo acontecer. Pela primeira vez, será exposto com exclusividade o que ainda não foi comunicado sobre as últimas horas do Papa em vida. Suas últimas frases, até o boletim médico, em que um detalhe foi mencionado e que ninguém havia percebido. Poucos já sabem, mas ainda não foi divulgado que as câmeras registraram algo anormal naquele dia. Você ficará sabendo todos os detalhes nesse vídeo. O mundo segue em oração após a partida de um dos mais queridos líderes da Igreja Católica. Papa Francisco revolucionou a maneira que um pontífice comandava sua igreja, sempre pregando o amor e a simplicidade. A escolha pelo nome Francisco não foi à toa. O Papa costumava citar com frequência em seus discursos São Francisco de Assis, um dos santos da Igreja Católica, conhecido por levar uma vida simples. Após a sua partida, alguns fiéis se questionaram sobre a herança que o Papa deixou. Mas antes de descobrirmos o que Papa Francisco escreveu em seu testamento, outro assunto tem tomado as redes sociais e vem deixando várias pessoas curiosas. Em 1555, o astrólogo Michel de Nostridame registrou diversas profecias sombrias sobre o futuro da humanidade em seu livro Les Prophéties. Entre as profecias, Nostridame diz que, com a partida de um pontífice muito velho, um romano de boa idade será eleito. Dirão dele que enfraquece sua sede, mas por muito tempo reinará com atividade mordaz. Com a notícia da partida de Papa Francisco, muitos fiéis acreditam que a profecia se referia a ele, justamente por ele ter sido o 4º Papa mais velho a partir durante seu cargo, aos 88 anos. Dentre os que se foram depois da profecia de Nostridame, Francisco é o 2º, já que Leão XIII se foi aos 93 anos em 1903. Com a desconfiança também aparece o medo, já que o astrólogo afirma que a Igreja Católica pode sofrer sua derrocada. Será que uma profecia de 500 anos pode se cumprir? Jorge Mário Bergoglio, o verdadeiro nome de Papa Francisco, já vinha sofrendo nas últimas semanas. Embora o período tenha sido de muita preocupação e atenção à saúde do pontífice, Francisco sempre se manteve sereno. Após a partida do Papa, o Camerlengo realiza o primeiro rito. Pela tradição, o Camerlengo chama o Papa pelo nome de batismo 3 vezes. Se não houver resposta, a confirmação será oficialmente declarada. Em seguida, o Anel do Pescador, símbolo do poder papal, é retirado e destruído com um martelo, marcando o fim do pontificado. O velório de Francisco será completamente diferente de seus antecessores. E isso está diretamente ligado ao seu último pedido, marcado em seu testamento. Em instantes revelaremos qual foi seu último pedido, mas antes descobriremos como será o velório. Diferente de pontífices anteriores, o corpo do Papa Francisco não passará pelo Palácio Apostólico. Ele será diretamente levado à Basílica de São Pedro,
onde ocorrerá o velório. Outra mudança está na forma de exposição. O corpo ficará em um caixão simples, diretamente sobre o solo da basílica, e não em um esquife elevado, como era tradição. Anteriormente, o Papa era enterrado em 3 urnas: cipreste, chumbo e carvalho. Agora será apenas uma estrutura única de madeira revestida com zinco, refletindo o estilo mais humilde do pontífice argentino. Essa decisão mostra o fim de um ciclo iniciado há 12 anos atrás. O Papa Francisco sempre abdicou de riquezas extremas que a Igreja ostentava. Alguns fiéis mais conservadores não gostaram da decisão do pontífice, mas a grande maioria se emociona ao presenciar esse ato histórico. Quanto ao seu testamento, Francisco sempre deixou claro que nunca teve bens de grande valor. O pontífice fazia parte da Companhia de Jesus da Ordem Jesuíta. O grupo faz voto de pobreza, castidade, obediência, além de obediência incondicional ao Papa. Francisco levava a sério todos eles, assim como o santo que ele homenageou em seu nome. Porém, o pontífice teve ganhos com livros, e que podem fazer parte da herança. Antes mesmo de ser Papa, Francisco já tinha escrito alguns livros, como Reflexões sobre a Vida Apostólica e Diálogos entre João Paulo II e Jorge Bergoglio. Já a renda de obras escritas durante o papado será direcionada para a Igreja. Espera-se que seja doado a casas de caridade, principalmente aqueles que seguem a mesma linha filosófica que Francisco seguia. Em seu testamento, Francisco deseja ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma. O pontífice sempre demonstrou afeto pelo local, dedicado a Maria, por onde passava para orar sempre após internações, antes de ir e ao retornar de viagens. No mesmo lugar descansam outros 5 papas: Clemente VIII, Clemente IX, Paulo V, Sisto V, Pio V, Nicolau IV e Honório III. O sepulcro deve estar na terra, simples, sem ornamentos especiais e com a única inscrição: Franciscus. Seu significado é simples: apenas o meu nome basta, o resto é vaidade. Em seu último dia de vida, Papa Francisco fez questão de fazer uma aparição pública. A ocasião se tratava do domingo de Páscoa, data que simboliza a renovação da esperança. Durante sua aparição, Francisco apenas desejou Feliz Páscoa para os seus fiéis. Mas o seu semblante dizia outra coisa. Enquanto o assessor fazia um discurso escrito pelo próprio pontífice, alguns fiéis perceberam que Francisco mantinha um semblante de preocupação. O discurso, além de reflexões sobre a Páscoa, Francisco desejou a paz ao mundo, principalmente sobre todos os conflitos que acontecem atualmente. Porém, uma parte do discurso foi marcado com uma reação do Papa. Quando o assessor leu a passagem "Cristo ressuscitou", neste anúncio encerra-se todo o sentido de nossa existência, que não foi feita para o pós, mas para a vida. Os fiéis notaram que Francisco encheu seus olhos de lágrimas, como um prelúdio do que aconteceria nas próximas horas. Mas Francisco não tinha medo. Uma de suas últimas palavras revela o seu real sentimento: o sofrimento que esteve presente na parte final da minha vida, ofereci ao Senhor pela paz no mundo e pela fraternidade entre os povos.